Bem, para haver fogo é necessária a existência de 3 elementos essenciais. O primeiro deles é o combustível. É o combustível que alimenta o fogo. Em outras palavras, é aquilo que queima. Madeira, tecido, álcool, papel, são alguns exemplos de combustíveis. No caso desta fonte de calor aqui, o combustível é o gás. Em segundo lugar, o que se precisa para obter o fogo é o calor. É o calor que dá início ao fogo, que o mantém e que amplia a sua propagação. O calor pode vir de um fósforo, de um cigarro aceso, de uma vela ou de uma faísca elétrica. Aqui, eu usei o fósforo para acender o aparelho. Agora, o terceiro elemento que possibilita a vida às chamas é o oxigênio. É o oxigênio que intensifica e extingue a chama. Agora, o oxigênio não é combustível. Ele é a substância que reage com o combustível para alimentar o fogo. O combustível, o calor e o oxigênio formam então o que se chama de triângulo do fogo, pois a presença desses 3 elementos é que determina o fogo. Essa é a teoria geral do fogo. Bonito nome, não? Teoria geral do fogo. Bom, eu tenho certeza que agora você consegue pensar no exemplo de combustível, de fonte de calor e também no exemplo de como evitar o incêndio, não consegue? Dá até para fazer uma lista. Ah, acabei. Ah, eu também. Então mostra sua lista primeiro. 1. Combustíveis. Álcool, carvão, tiner. Pois eu fiz assim. 1. Combustíveis. Gás, acetileno, borracha e querosene. Agora 2. Fonte de calor. Fogo do fogão. Tocha de balão. Número 3. Prevenção de incêndios. Nunca usar fósforos para ver se há vazamento de gás. E depois de trocar o botijão, verificar se não está vazando. Escuta a minha prevenção. Não soltar balão e não jogar cigarro aceso numa lixeira. Puxa, essas listas abriram minha cabeça. Cada vez eu penso em mais combustíveis. Cera, por exemplo, é combustível. O capitão André falou sobre esses combustíveis. Prestem atenção. Normalmente, o gás de cozinha, o acetileno das soldas e os solventes são os combustíveis que mais fazem o papel de vilão nessas histórias de incêndio. Quando as substâncias estão no estado gasoso, é muito mais fácil elas pegarem fogo. Por essa razão, os gases são muito perigosos. E os líquidos inflamáveis são justamente aqueles que se transformam em gás mais facilmente. O álcool, por exemplo. Você despeja um pouquinho sobre a mesa e logo ele evapora, vira gás. O mesmo acontece com a gasolina e os solventes. Todos eles são muito perigosos. E agora que você já viu tudo isso, você pode responder a uma pergunta. O que é necessário para combater um incêndio? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bem, eu já sei que para ter fogo são necessários os elementos do triângulo do fogo: o combustível, o calor e o oxigênio. Esses 3 elementos é que formam o fogo. Peraí, se o fogo precisa desses 3 elementos para existir, então é isso mesmo. Se eu eliminar qualquer um dos lados desse triângulo, está eliminada a possibilidade de fogo. É só tirar um dos lados do triângulo, ou o combustível, ou o calor, ou o oxigênio. Opa! Será que dá para eliminar o oxigênio? Bom, na prática é quase impossível tirar o oxigênio porque ele está no ar que nos cerca, sempre pronto a fazer um combustível queimar. Para evitar que o fogo continue, o que se tem a fazer é impedir a chegada de mais oxigênio. Mas isso a gente vai ver na próxima teleaula. Agora que você já sabe como se forma o fogo e que ele pode ser construtivo ou destrutivo ao ser humano, ainda resta uma pergunta. No caso de ameaça de fogo, qual é a coisa mais importante a ser feita? O primordial é evitar o pânico. O pânico atrapalha as pessoas em caso de incêndio. O mais importante é acionar o corpo de bombeiros. No Brasil, o telefone é 193. Se você tiver condições de combater esse princípio de incêndio, faça-o com uso de extintores ou hidrantes. Se não tiver condições, saia pelas rotas de fuga.
que são as escadas, e desça sempre no térreo. Outro detalhe importante, a fumaça é tão mortal quanto o fogo. Em ambientes cheios de gases, é conveniente que as pessoas andem rente ao chão, onde o ar será melhor e a temperatura será menor, e improvise lenços molhados como filtros de ar. Resumindo, é o seguinte: o conhecimento das causas de um problema é que permite a ação consciente, com calma e raciocínio, porque a correria, o pânico, a confusão só aumentam a lenha na fogueira das confusões. Eu também acho que a correria desesperada para fugir do fogo não está com nada. Pois na maioria dos casos ele começa pequeno e nós conhecemos a natureza do fogo. Sabemos como ele é alimentado, o que é combustível, quais os combustíveis e as fontes de calor mais comuns e o papel do oxigênio. Sem contar que existem equipamentos especiais para combater o fogo, né? Bom, seu Clóvis, eu já vou indo que eu ainda tenho aula hoje, tá? Tá bom. Tchau, até amanhã. Tchau, Zezé. Bem, depois de tantas informações quentes, vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o fogo pode ser positivo ou negativo. E como é importante estar consciente sobre a necessidade de prevenir incêndios. Aprendeu também sobre os elementos essenciais para formar o fogo. O triângulo do fogo, que é composto pelo combustível, pela fonte de calor e pelo oxigênio. E conhecendo bem a teoria do fogo, você tem a possibilidade de agir de forma consciente diante de um incêndio.